Vamos lá, gente. Então vamos dar início a esse bate-papo sobre representação e a diversidade de vozes na indústria cinematográfica, que seria com a Estela, com a Ju e Bernardo. Mas hoje nós teremos com a Ju e Bernardo, né? Vamos receber com palmas. E eles vão se apresentar e vai ser um bate-papo sobre vivências. Eu acho que é o mais importante, trazer a vivência, a história de cada um dentro desse universo. Seja uma mesa, um bate-papo maravilhoso. Com certeza será. Olá pessoal, tudo bom? Estou meio nervoso, porque é minha primeira vez numa roda. Tenho 23 anos. Me chamo Caju Bento. E estou no audiovisual desde mais ou menos, tudo começou ali em 2020, final de 2020, quando eu entrei no coletivo de skate, primeiro coletivo de skate LGBT, que ia mais de Goiânia. E através desse coletivo eu comecei a gravar minhas amigas andando de skate, né, minhas amigas, todos da comunidade. E nesse lugar, nesse espaço do skate, onde eu fui acolhido, que eu comecei a fazer essas gravações e comecei a ter oportunidades, né? Então, tive a oportunidade de gravar para Vans, tive a oportunidade de receber um prêmio pelo ambiente de melhor vídeo de skate, e daí eu vi que poderia, né, entrar nessa carreira. Então, comecei a produzir alguns vídeos, ganhei um prêmio no FICA, que foi a primeira vez que eu tinha ganhado um prêmio num festival tão grande de cinema. Ganhei o prêmio de melhor montagem, e a montagem eu que havia feito. E foi muito importante, né, ter recebido essa premiação, porque a gente nunca se vê, né, nesses espaços de premiações, né, nesses espaços de caminhar nesse tapete vermelho, né. Tanto que eu nem esperava por isso, assim. Foi realmente quando veio melhor montagem e melhor filme, que foi dirigido por uma mulher lésbica trans, uma mulher lésbica preta e uma mulher trans preta, que é a Flávia Guimarães, né, e ganhou o prêmio de melhor filme experimental. Então foi muito importante pra gente e foi algo que eu insisti muito pra elas, né. Falei assim, gente, vamos escrever porque tá muito bonito, bora escrever. Então foi um ato de coragem também. E eu percebo que nós, LGBTQIA+, pessoas trans ainda mais, a gente precisa criar e desenvolver essa autoestima. E dentro do audiovisual eu falo uma autoestima da nossa cinematografia, né? Porque a gente tem muita história para contar. E a gente tem muita vivência, a gente tem muita história foda para contar. Mas como contar, né? Com que meios? Porque o audiovisual é muito caro. Então a gente depende muito dos editais, né? Ou de um financiamento, ou então de pais que têm o dinheiro, de amigos, né? Para estar fortalecendo a gente. E muitas vezes não é isso que acontece, né? Muitas vezes não passamos nos editais, muitas vezes realmente é o cinema de guerrilha. E agradeço muito ao Gil por essa oportunidade. E é isso, estamos aí no audiovisual e passando a palavra para o Bernardo. Bom, eu sou Bernardo de Assis, eu venho das artes cênicas, sou graduado em direção teatral, em atuação cênica e caí no audiovisual por um acaso. Eu caí no audiovisual quando o teatro me virou as costas. Então, quando eu inicio a minha transição de gênero, o teatro, então, não sabe mais onde eu caio. Porque eu não posso mais fazer personagens femininos e eu também não sou visto mais, eu não sou visto como um homem para fazer personagens masculinos. Então, eu fico num limbo total das artes cênicas. E foi nesse momento que o audiovisual apareceu na minha vida, no momento onde as pessoas começaram a perceber que era lucrativo falar sobre essa vivência. Então, se vai dar dinheiro, vamos começar a trazer essa galera. Então, eu fui o primeiro
a protagonizar uma série nacional chamada Transviar, gravada em Manaus. Fui primeiro homem trans a protagonizar Um Beijo numa novela. Eu fui o primeiro homem trans em muitos lugares e, infelizmente, continuo sendo o único homem trans em muitos lugares, como nesse festival, por exemplo. Aqui eu tenho a presença de uma pessoa NB, que é uma das poucas também desse espaço, mas enquanto representativo aqui, com representatividade da transmasculinidade, não posso deixar de falar sobre esse lugar da invisibilidade que a gente ocupa. A gente fala de corpos trans, a gente ainda não pensa, de fato não percebe os corpos trans masculinos. E, obviamente, isso atravessa as referências, né? Então, por que eu não tenho referência de outro ator trans além daqueles dois que eu conheço? Por que eu não conheço uma pessoa transmasculina escritora? Será que na minha casa tem algum produto que foi feito por uma pessoa transmasculina? E certamente isso nunca passou pela cabeça de vocês, porque isso não importa para muitos e muitas daqui. Então, acho que para a gente começar a falar sobre as vivências de corpos trans e o recorte transmasculino e não binário, que é o que se encontra nessa mesa, a gente tem que começar a falar sobre o que não vem acontecendo. Porque o que vem acontecendo ainda é muito pouco. Vamos falar sobre o que não vem acontecendo. Por que a gente não vê histórias desses corpos? Por que a gente, quando vê esses corpos, ainda são muitos poucos, né? E sempre os únicos. Então é uma pessoa transmasculina que é referência no som, mas e outras pessoas transmasculinas na direção de arte, na direção, no figurino, não tem, porque se tem um, basta. Então eu gostaria de começar a falar sobre a invisibilidade, porque a gente ainda está lutando por não reconhecimento, eu diria conhecimento. Quando a gente fala de corpos trans, a gente ainda está muito nesse lugar da transfeminilidade, graças à luta das mulheres trans e das travestis. Mas onde a gente encontra esses corpos transmasculinos que estão aqui, presentes, mas ainda não têm as suas vozes ouvidas ou as suas histórias reconhecidas. E aí eu trago aqui a referência, falei aqui sobre uma pessoa referência no som, que eu queria que Caju compartilhasse uma vivência, e aí, querido, por favor, fique à vontade. Bom, eu tava falando pro B, né, aqui agorinha, que, bom, é muito doido, né, o quanto que a gente tem que lutar muito para estar dentro dessa indústria, entre aspas, né, que ainda não é uma indústria tão grande aqui no Brasil, né, da indústria cinematográfica brasileira, sendo esses corpos trans, porque a gente acaba caindo nesses projetos que também é bom, mas não é o que é o nosso ganha-pão, não é o que a gente vai poder pagar nossas contas. A gente precisa falar disso. Cinema é amor, mas cinema é trabalho, gente. Cinema é trabalho. E dá muito trabalho. É 12 horas, muitas vezes em pé. A gente tem que falar sobre isso, sobre trabalho. E eu estava falando agora pro B, né, com uma experiência que eu passei recentemente, que eu tive a primeira oportunidade de estar dentro de um longa-metragem, que era um longa-metragem que vai passar na Globo, uma telenovela. Então foi uma oportunidade muito boa, né? Fiquei muito feliz com isso. Falei, caraca, né? Um filme da Globo, meu Deus, né? Muito feliz. E estagiando, né? E aí eu percebo o quanto que a gente precisa falar sobre a parte bonita dos LGBTs. Precisamos falar sobre a parte bonita. Mas a gente também precisa falar sobre
pessoas de dentro da nossa comunidade que também estão cometendo transfobias dentro da comunidade. Porque um filme produzido, dirigido para uma mulher lésbica, e faz com que várias pessoas saiam desse filme, várias pessoas trans se sintam mal de estar nesse filme, é assim. O que a gente está fazendo? A gente está aqui falando justamente sobre inclusão, sobre diversidade. A gente quer contar nossas histórias, a gente quer... E aí, numa das primeiras experiências, a gente passa por essas situações com pessoas dentro da nossa comunidade. E aí, como a gente se sente, né? Poxa, que lugar que você é acolhido? Porque nem com a mulher lésbica aconteceu, nem com o homem gay cis, porque o homem gay cis também é difícil de trabalhar. Onde que a gente vai conseguir se encaixar dentro desse lugar? Porque aí a gente tem que baixar muitas vezes a cabeça, né, Bernardo, para estar dentro dessa indústria. É baixar a cabeça e a gente fala, não, eu preciso dessa oportunidade. Eu não vou tretar com essa pessoa, eu não vou falar alto, né? Eu vou escutar calado, porque senão eu não vou ter essa oportunidade. Porque aqui em Goiânia, B, acontece muito esse nepotismo dentro das produções. Isso é um fato. São diretores que continuam repetindo essa lógica de opressão dentro da comunidade LGBT. E eu falo de homens gays, mulheres lésbicas, não estou falando de homens cis branco. E a gente precisa muito, B, de uma formação, de verdade, formação. E eu vejo muitos festivais fazendo oficinas e tudo mais, mas são oficinas que as pessoas trans não chegam lá. Elas não chegam lá. Como que faz para ir no lugar? Agora, recentemente, teve uma oficina que era muito longe. Como que a pessoa trans vai conseguir ir numa terça-feira à tarde estudar a montagem? Como que ela vai conseguir isso? Porque ela trabalha CLT. Faz no domingo, no sábado. A gente precisa de formação. Porque tem um monte de gente aqui em Goiânia que não sabe fazer cinema. Eu preciso falar sobre isso. Muita gente em Goiânia que não sabe fazer cinema. Trabalhos exaustivos, o que acontece? Não, vamos colocar ali a pessoa trans porque ela não sabe muita coisa. É uma pessoa que está aprendendo, entendeu? Ela vai aceitar R$100 ali para ela ficar 12 horas em pé porque ela está aprendendo. E ela vai aceitar. Vamos pagar menos para essa pessoa porque a gente está incluindo ela. Olha só que legal, a gente está incluindo ela no festival. Vamos pagar para ela 60? Não, é estágio, né? Vamos pagar nada, a gente paga só a alimentação e a comida. Gente, a gente também tem que pagar conta. Não importa. Então, às vezes eu vejo assim, muito aqui em Goiânia, isso acontece muito, Bernardo, que pessoas que colocam pessoas trans dentro dos seus editais, que a maior parte são pessoas cis, só para passar nos editais. Eu vou colocar aquela pessoa que é trans e indígena. É sempre a mesma pessoa. E só coloca ela. Já mata as dois, né? Uma mulher indígena e uma mulher trans. Tem que colocar? Tem que colocar. Com certeza, não tiro falar, tem que colocar. Aí você vê o festival, 99% são pessoas brancas, cis. Mas tem uma cota trans. Então a gente precisa muito falar sobre como Goiânia está fazendo cinema. E nesse filme, que é um filme da Globo, eu me encontrei com várias pessoas de diferentes estados. São Paulo, Rio, Brasília, gente que já trabalhou para Netflix, gente que trabalhou para HBO, eu aprendi muito com essa galera. E o que eles falaram pra gente? Caralho, mano, vocês estão fazendo cinema errado. E eles não estão errados, porque realmente. Então, e não só isso. Eu tô vendo que é algo muito bonito, que aí vem a parte muito bonita, que é novos diretores surgindo aí, né? Estela, com esse filme dela, né? Novos nomes aparecendo e que devem ser vistos nos editais e que devem passar nos editais. Poxa, vários amigos que se inscreveram nos editais, que são pessoas trans, não passaram nos editais, porque aqui em Goiânia ainda tem um discurso de que não, falar sobre diversidade não pode ser falar sobre diversidade, porque aí sua pontuação cai, dependendo sobre o que você fala, é visto como uma deturpação, né? Não é para criança, igual está acontecendo, né, com a lei aí, que vocês já sabem, vocês estão sabendo da lei que eles instituíram, que
de não investir em eventos que falam sobre diversidade aqui em Goiânia. Isso foi aprovado na Câmara de Vereadores, só que eles colocaram como uma medida jabuti. Eles colocaram inclusa ali debaixo dos panos de uma lei que fala sobre pornografia infantil, contra a pornografia infantil, e dentro dela fala sobre não investir na cultura de pessoas que falam sobre diversidade. Então, assim, a gente vive essa realidade, não só com as pessoas cis, que também cometem seus vários preconceitos, mas também dentro da nossa diversidade, que ainda coloca a gente nesse lugar do invisível e visível. Mas não, a gente quer dignidade, respeito e salário digno, e comida digna e tudo, né? É isso. Eu sinto que de alguma forma que a gente muitas vezes não é vista como uma pessoa profissional, né? Nós somos pessoas trans, ponto. E aí a tua formação, a tua experiência, o que você estudou, os trabalhos que você fez, isso não é muito relevante. O fato de você ser trans sempre vai chegar antes de qualquer outra coisa. E aí eu digo isso também porque, enfim, além de ser ator e diretor, eu também me encontrei dentro da comunicação um lugar onde eu pudesse ser visto. Então, atualmente eu também sou professor da ESPM em São Paulo, então eu sou professor de pós-graduação, e pela primeira vez aquele espaço recebia uma pessoa trans, não só no corpo docente, né, mas de forma geral. Então, eu estou lá há mais ou menos 2 anos e até hoje, quando eu entro naquele espaço, que é absolutamente cis, absolutamente heteronormativo, as pessoas se questionam se eu de fato mereço estar lá, porque afinal de contas eu sou uma pessoa trans, então eu posso ensinar alguma coisa, eu tenho esse domínio, eu posso ocupar uma sala de aula. Então isso, pensando também no audiovisual, até hoje, os personagens que eu fiz, que eu faço, são sempre personagens trans, porque é o que eu posso fazer, é o que a cisgeneridade me permite fazer, ainda que durante 20 anos da minha vida eu tenha trabalhado enquanto artista, eu tenha feito inúmeras formações acadêmicas. Isso não tem mais relevância. O fato de ser trans me impede de acessar inúmeros espaços. E eu digo isso porque queria falar sobre referência também, porque a minha primeira referência de audiovisual onde eu via uma pessoa trans foi no filme Meninos Não Choram, onde, enfim, conta a história de um homem trans, e esse personagem foi interpretado por uma mulher cis, que em 99 recebeu o Oscar por esse papel. Eu me lembro que quando eu assisti esse filme, eu pensei, caramba, esse é o meu destino? Assim, eu vou ser necessariamente atacado, estuprado, assassinado por ser trans? Então o primeiro ponto é, você não se reconhece nem nas artes, que é aquele primeiro lugar onde a gente se conecta, né? Quando a gente é criança, a gente assiste o filme da Disney, a gente escuta a música da Xuxa, sei lá, a gente se reconhece em algum produto artístico. E aí o primeiro produto artístico onde eu encontro uma pessoa próxima de mim me diz que a minha realidade vai ser difícil. Isso já me impede de ter alguma esperança, vai. E depois de muitos anos, aí falando de forma profissional, os trabalhos que começam a abordar a transgeneridade só convidam artistas cis para interpretar.
Então, o primeiro trabalho no teatro, onde eu fiz já enquanto Bernardo, eu era stand-in de uma atriz cis, onde a peça era baseada nesse filme mesmo, Meninos Não Choram. E aquilo de alguma forma me incomodava muito, porque era evidente que o meu cachê era ridículo comparado ao cachê dela. E quando eu fiz a minha única apresentação enquanto stand-in de um personagem trans feito por uma atriz cis, eu fiz uma fala ao final, dizendo que as pessoas deveriam buscar novas referências transmasculinas. E isso soou como uma ameaça e eu fui demitido da peça. Então, isso aconteceu tem pouco mais de 10 anos, mas acho importante trazer isso porque vejo o Caju aqui com 23, tendo experiências, ganhando prêmios, e eu, quando tinha 23, ganhar um prêmio não era uma possibilidade, porque não tinha nem personagem, nem papel para mim. Então é muito importante para mim agora ver você aqui ainda trazendo as dificuldades de se fazer cinema, mas de você falar, olha, eu tenho um filme premiado, um filme que eu estive no processo de criação. Então, eu acredito que quanto mais espaço esses corpos trans tiverem, mais vocês vão perceber que eles são profissionais. Esses corpos são talentosos. Esses corpos, eles têm uma inteligência absurda. Mas para a gente ter esse espaço, a gente precisa de aliança. E aí não basta eu colocar no meu Instagram a bandeira trans ali em janeiro e dizer que eu sou uma pessoa aliada. Não. Eu vou só finalizar aqui trazendo um exemplo de uma pessoa aliada do cinema. Eu disse que eu comecei no cinema quando os personagens trans estavam em alta, não tinha ator, e aí me chamavam para fazer. E um cineasta chamado André da Costa Pinto, da Paraíba, ele decidiu oferecer um curso de forma gratuita, sem patrocínio, não era um edital, ele tirou do próprio bolso, para 20 pessoas trans, do Brasil inteiro. Então ele, enquanto um homem cis, branco, gay, que ainda tem alguma dificuldade enquanto gay de se fazer cinema, ele acessava espaços e ele tinha recursos que ele poderia compartilhar. Então, durante 4 meses, essa pessoa foi aliada àquelas 20 pessoas trans, e eu era uma delas, onde a gente pôde aprender sobre inúmeros pontos da parte técnica, e que eu carrego comigo até hoje. Então, ao final desse curso, a gente montou uma mostra em parceria com a Mídia Ninja. A gente exibiu os curtas que a gente produziu, que a gente dirigiu, e ele não levou crédito de nada. O nome dele não estava em nenhuma foto. Estava o nome daquelas 20 pessoas trans, o rosto das 20 pessoas trans, o nosso trabalho enquanto pessoas profissionais. Então eu trago só esse exemplo para dizer que é possível vocês, pessoas cis, fazerem coisas de forma aliada, de fato. E não precisa ser uma coisa grandiosa. Se eu me perguntar, caramba, eu já chamei uma pessoa trans para almoçar na minha casa no domingo, ou eu conheço uma pessoa trans para almoçar na minha casa no domingo, só de vocês fazerem essa pergunta, já vai dizer alguma coisa. E aí, obviamente, no campo profissional, essa pergunta tem que ser mais complexa, mas é só para dizer que é possível
vocês enxergarem nossos corpos como corpos profissionais, talentosos, e não merecedores de migalhas ou merecedores de um favor. A gente não está pedindo favor. A gente só quer mostrar o que a gente sabe fazer com excelência. E agora a gente tem 5 minutinhos para perguntas ou falas, então por favor. Só finalizando aqui, você falou uma coisa muito sobre acreditar, né? Então, que essas pessoas cis acreditem mais a gente, sobre acreditar mesmo. Esse filme, né, que foi a Afro X, que teve essa oportunidade de ter ganhado o prêmio, não era algo que a gente esperava. E essa oportunidade aconteceu, veio até mim, porque a Flávia Guimarães, que é a pioneira da cena ballroom aqui em Goiânia, junto com Gleide, que foi a criadora, né, junto com Flávia, da primeira casa de ballroom daqui de Goiânia, elas viraram pra mim. Na época eu já estava ali fazendo algumas coisas, mas ainda não me sentia tão seguro. E aí ela falou: Caju, eu quero que você faça direção de fotografia. E eu, peraí, vocês? Porque eu já tinha elas como referência. Gleide e Flávia já eram minhas referências. E eu, caramba, vocês são muito foda, vocês querem que eu, vocês não falam com qualquer outra pessoa, que já tem um monte de equipamento, já é muito foda. E aí eu, poxa, aí eu lembro que eu falei com a minha irmã tá ali. Aí ela falou: não, você vai, ela tá te chamando. Aí a Flávia virou e falou assim, ela falou assim: tem que ser você, eu quero você. Então você vai passar. Aí eu fui lá e fiz um babado e falei: vamos escrever no Fica, vamos escrever no GIF, vamos escrever. Passamos em todos, ganhamos prêmios em todos. Eu acredito nos profissionais de vocês, porque aí vai aparecer muitas pessoas lindas. Às vezes aquela pessoa que nunca fez a direção de fotografia, como eu, que nunca tinha feito. Às vezes aquela pessoa nunca fez, mas ela pode fazer algo muito bonito e às vezes melhor do que aquela pessoa que às vezes já está muitos anos no mercado de trabalho, né? Então acredite mais nas pessoas trans, elas têm muita coisa bonita para mostrar. Agora a gente vai abrir, quem quiser falar alguma coisa. Alguém gostaria? Não tem perguntas, eu quero falar, então, eu quero saudar vocês. Eu acho que é no computador. Deixa eu pegar um microfone pra você, peraí. Tem sem fio? Nenhum cis quer falar? Nem primeiro. Ah, então não, você primeiro. Não, eu gostaria que você fosse a primeira. Eu prefiro. Eu gostei. Vai lá. Vai você também. Ela vai primeiro, ela vai primeiro. Bom, assim, eu não quero puxar a sardinha, né? Meu irmãozinho aqui. Eu tenho uma pergunta para vocês dois, que é o seguinte. O que vocês esperam da cena brasileira do audiovisual? Eu espero que a cena brasileira do audiovisual possa representar o Brasil, porque ela não representa o Brasil. A gente ainda vê pouquíssimas pessoas que representam o Brasil trabalhando no audiovisual. Então eu espero, e não só no audiovisual, mas em tantas outras áreas, que a gente possa ter mais pessoas trans, mais pessoas pretas, pardas, mais pessoas com deficiência trabalhando e não só sendo personagens de histórias que vão comover o público que vai assistir depois. Então eu espero que o audiovisual e tantos outros mercados possam representar o que o Brasil é, porque o Brasil não é só homens brancos, cisgêneros, hétero ou homossexuais. Isso é uma pequena parcela. Todas as outras parcelas são muito maiores e muito mais potentes do que essa parcela. Mas a gente está caminhando passo a passo. Mas é isso que eu espero do audiovisual brasileiro nesse momento. Eu espero que mais histórias
histórias reais no cinema. Eu quero ver muitas histórias sendo contadas, histórias das nossas vivências, né? Histórias criadas por nós. Histórias próximas, que você olha e fala, caralho, eu já passei por isso, né? História de comédia, uma comédia romântica, que tem a morte. Uma história de comédia romântica que eu ria muito. É isso que eu espero. Espero muitas histórias aí pra gente assistir. Que a gente possa ver com a família tradicional brasileira, que ela veja as nossas histórias. E é isso. Bom, eu não vou fazer pergunta, mas eu quero mais uma vez poder, já que tenho esse privilégio, de saudar vocês. Saudar porque eu acho que o B começou a falar dele num lugar que me toca muito, que é esse lugar da solitude. Você experienciou durante muito tempo, por ser sempre o único. Eu também, uma travesti do audiovisual, do teatro, também durante muitos anos fui a única. Você falou sobre a questão do prêmio, né? Eu também, em 2015, ganhei o primeiro prêmio. E aí, quando o diretor me liga e pede para eu ir até a cerimônia de entrega de prêmios, sem saber ainda quem ganharia o prêmio, eu não fui porque eu acreditei que não ia dar um prêmio de melhor atriz para uma travesti. Eu não fui, me tiraram esse prêmio no sentido que eu ganhei o prêmio, mas eu não estava lá, porque implantaram na minha cabeça que uma travesti não era merecedora de um prêmio. Isso lá em 2015. De lá pra cá eu já ganhei um monte de prêmio, porque eu me fortaleci nesse lugar de poder trabalhar, estudar e conquistar esses espaços, mas sim pontuar a importância das alianças que aconteceram na minha vida. Mas aí, voltando para vocês, eu vivo hoje uma relação transcentrada com um homem trans, e é somente a partir desse movimento de transcentrar e ter a experiência de viver 24 horas com um homem trans, e enfim, uma transmasculinidade, que eu também entendo algumas camadas, né, sobre esse universo de vocês. E teve um momento muito bonito também, B, que você olha para Caju e fala e vê o belo, né, de você estar ao lado de um transmasculino também, que é uma pessoa não binária no caso, mas você de perceber, né, esse momento único que você está tendo de possibilidade de trocar uma figura como essa. E aí eu queria ressaltar esse lugar de sermos, né, uma geração que nós somos os sonhos das nossas ancestrais e dos nossos ancestrais. E aí, quando você olha para Caju agora, assim, eu vejo que você está diante de um sonho seu. Então, saudar a nossa ancestralidade, mas saudar a gente que está vivendo agora. Saudar a Gaia, saudar a Júlia Caperini, que é a pioneira do cinema brasileiro, uma travesti incrível. Que eu vou ter uma alegria, que nós temos ter uma alegria de poder estar aqui. Saudar esse momento pra gente, um momento histórico de podermos estar aqui contemplando uma mesa de transmasculinidade, uma pessoa também não binária e que está falando de cinema com uma qualidade ímpar, que só traz ensinamentos pra gente. Então, saudar mesmo essa nossa geração, porque essa nossa geração está rompendo algo que eu vivendo ela eu já tenho uma certa dimensão, mas eu acredito que não cabe a gente até essa plena dimensão, porque isso é história. E a gente sempre teve história, mas eles sempre apagaram as nossas memórias. E aí fazer cinema hoje, ser protagonista em todas as camadas que o cinema nos possibilita, é escrever as nossas histórias. Então saúdo a vocês, muito obrigada pela mesa. Acredito que também devo agradecer ao Digo, mas mais uma vez, como eu disse ontem, não faz mais do que obrigação, e isso eu não falo só para o Digo, isso eu falo para todo o Brasil, para todo o movimento cultural que traz as nossas corpas, que fala sobre a gente, porque esse lugar de ter a obrigação é porque realmente tem, e a gente só deixa esse espaço mais culto, esse espaço mais digno, esse espaço, esse espaço mais poderoso. Então, que bom estar vivendo esse momento com vocês e viver essa história com todos vocês. Eu agradeço. Beijo, salve. E aí, Ivan pediu para eu, olha só, Ivan pediu para eu encerrar, e acho um movimento muito importante, muito digno de fazer o encerramento, mas não, eu gostaria que vocês encerrassem, porque esse espaço é de vocês. Então, passo para vocês, tá bom? Obrigada, gente, pela escuta. Como eu disse, foi a primeira vez que eu participei de uma roda, então eu quero agradecer ao Digo por essa oportunidade,
a Estela, né, que infelizmente não está com a gente. Amo demais a Estela. Estela tá aí, companheira, minha caloura na direção de arte, então assim, tô amando ver ela crescendo em todos esses rolês. Que coisa linda, né? Poder ver a galera produzindo esse evento e poder conhecer pessoas tão maravilhosas. Não conhecia o Bernardo e foi gratidão demais de conhecer tantas pessoas incríveis aqui nesse festival, viu? Obrigada. Bom, primeiro, o prazer é meu, novamente, que felicidade poder te conhecer e saber que é possível, hoje, em 2024, uma pessoa não binária ganhar um prêmio, sabe? Eu só queria dizer, bom, agradecer, mas sobretudo dizer para vocês pensarem o que vocês não vêm fazendo. Ao invés de ficarem pensando no que vocês estão fazendo, isso não adianta, isso não interessa. O que vocês não vêm fazendo, o que vocês não estão ouvindo, o que vocês não estão vendo. Porque isso que é a transformação. O que vocês estão fazendo não me importa muito agora. O que vocês não vêm fazendo, aí é a ferida. E é aí que a gente vai transformar a parada. Então, muito obrigado, pessoal. Foi um prazer.